Olá, trilheiros, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução histórica dos direitos humanos. Como esses direitos, que hoje a gente estuda tanto e fala tanto a respeito, como eles chegaram nesse ponto que eles estão hoje. Então é isso que a gente vai compreender. Os direitos humanos, eles têm uma gênese ali, uma faíscazinha, porque ainda a gente não se discutia esse conceito de direito humano, mas a gente tem alguma coisa já na Idade Antiga. Na Idade Antiga começa a surgir alguma coisa de proteção dos seres humanos. É lógico que isso não era estendido a todos os cidadãos. Aliás, cidadãos até eram, né? Mas é que não eram todas as pessoas que eram cidadãos. Então, apenas algumas pessoas específicas é que iam ter essa proteção, esse direito a essa garantia, né? Diferente do que é hoje. Então, apesar de a gente ter isso na Idade Antiga, a gente tem que compreender desde já que não é uma coisa ampla, não é uma coisa irrestrita, mas sim limitada a algumas pessoas. Na República Romana, por exemplo, a gente tem o surgimento da Lei das 12 Tábuas, que pode ali ser entendido até como o surgimento do princípio da legalidade. Já era ali uma origem, né? O princípio da legalidade, como a gente sabe, é uma grande garantia que nós temos. Somente aquilo que estiver previsto em lei é que pode ser exigido da gente. Então, é uma grande garantia e ela tem uma origem já desde a Idade Antiga. Isso é muito interessante, né? E o cristianismo, por conta de toda aquela questão de que o ser humano ele é feito a identidade de Deus ali, já vem essa ideia de proteger a pessoa humana, de proibir que um mate o outro. Então, a gente identifica nessas coisas já alguma origem dos direitos humanos. Na Idade Média, que foi um período que evoluiu em seguida, né? A gente tem a queda do Império Romano. E aí, com a queda do Império Romano, que era uma potência, uma coisa muito forte, muito centralizada, a gente começa a ter o contrário disso, que é uma pluralidade de forças, uma descentralização até mesmo política, né? Então, isso faz com que a Igreja Católica ganhe mais influência e trazendo até aquela ideia de direito natural, né? De que independente de existir uma lei, os seres humanos eles têm direitos, eles têm uma natureza distinta que lhes garante toda essa proteção. Com a Magna Carta, que veio em 1215, que ainda é entendido dentro do período da Idade Média, a gente começa a identificar algumas limitações aos poderes que até então eram absolutos dos reis, né? Da monarquia. E com isso a gente até identifica outro direito muito importante, que é o devido processo legal. A gente tem, a partir dessa concepção de devido processo legal, que nós só podemos ser condenados por uma coisa que a gente foi devidamente processado, com garantias como a ampla defesa, o contraditório. Então, tudo isso está envolvido e já tem origem na Idade Média. Mas, de novo, a gente tem que sempre ter em mente que é bem diferente do que é hoje, né? Não tinham essa amplitude que tem os direitos humanos hoje. Na Idade Moderna, por sua vez, a gente tem um absolutismo mais moderado e uma ascensão da burguesia. A burguesia começa a não aceitar, assim, né, tudo o que os monarcas falavam, porque até então, na Idade Média, até por conta de ser ainda aquela coisa muito dispersa, tudo isso começa a evoluir para o que a gente vai ver depois, que são as grandes revoluções. Mas foi nessa época, na Idade Moderna, que Maquiavel escreveu O Príncipe. Então, a gente vê que ainda tinha, assim, uma monarquia muito forte, em que tudo era legitimado, né, em prol do poder político, né, que estava nas mãos dos reis. E isso vai gerando algumas insatisfações, sobretudo na burguesia. A burguesia era uma classe abastada que começa a lucrar com o comércio e começa a ascender e não ficar mais tão satisfeita com as questões políticas que existiam até então, né? A monarquia ela começa a enfrentar um pouco de restrição por parte da burguesia. Já na Idade Moderna, com o Renascimento, com os burgueses ganhando cada vez mais dinheiro e querendo dar cada vez menos dinheiro para os reis, a gente começa a ver as grandes revoluções surgirem. A gente tem a independência norte-americana, a gente tem a Revolução Francesa, e isso é um exponencial, assim, dos direitos humanos, né, pessoal? Porque a gente vê que eles não aceitam mais as coisas como elas eram, o total e absoluto poder dos reis, que podiam até então demandar o que quisessem dos cidadãos e de toda a população, agora começam a enfrentar limitações e até mesmo perder o seu poder.
A gente começa a ver esses burgueses, né, que ganharam dinheiro, começarem a reivindicar o poder político para eles e exigirem direitos, exigirem garantias diferente do que existia até então. A gente tem um forte desenvolvimento industrial, surgem aqueles valores de liberdade, igualdade, fraternidade, tem uma quebra de paradigmas, de modelos absolutistas que existiam até então, e começa a surgir, com tudo isso, o Estado liberal. O que era o Estado liberal? O Estado que se abstia, que se isentava, não ia mais interferir na vida das pessoas, ia deixar elas viverem a vida delas como elas quisessem. Mas a gente sabe que com as grandes guerras, tudo isso parou de ser suficiente, ou não conseguia mais dar conta até de todas as demandas, né? Porque com as grandes guerras tinha muita pobreza, muitas pessoas que estavam em situação de miséria mesmo, e aí começa a surgir o estado de bem-estar social, que quer tirar essas pessoas da miséria e garantir uma vida minimamente digna para elas. Então, com tudo isso, vai evoluindo esse direito simplesmente pelas pessoas serem humanas, né? E os direitos começam, então, a se globalizar. Porque as pessoas começam a se globalizar, né? Com todo o desenvolvimento industrial, as pessoas cada vez mais iam de um lugar para o outro. E aí, os direitos que elas tinham, onde elas nasceram, elas não vão mais ter nesse outro lugar? Não. As questões começam a se globalizar, assim como as pessoas, né? Essas garantias vão se globalizando, vão se estendendo entre as diversas nações. E a gente vê, após as grandes guerras, sempre essa necessidade de ampliar a proteção desses direitos. Porque não era certo que as pessoas sofressem todas aquelas consequências porque um Estado estava brigando com o outro. E aí surgem as Nações Unidas, né, a ONU, que a gente conhece até hoje, uma instituição internacional importantíssima, que vem justamente para garantir esses direitos. Então, pessoal, essa é a evolução dos direitos humanos que eu queria trabalhar com vocês. É um conceito um pouco mais distante, né? No direito a gente sempre fica muito preso em normas, em ordenamentos, mas essa aula é importante para você compreender como que os direitos humanos eles chegaram no ponto que eles estão hoje. Isso é essencial e fundamental e eu espero que vocês tenham compreendido e eu aguardo vocês nas próximas aulas da trilha. Até já!